Olá pessoal, boa noite, Deus abençoe a todos. Eu sou o William Moura, esse é o canal A Bíblia Diz. Eu quero louvar a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede no dia de hoje. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu e colocou em meu coração para que nós venhamos meditar nesta noite. Amém? Eu quero convidar você, fazer um convite a você que está do outro lado, me vendo e ouvindo, para que você seja um missionário de Deus junto comigo nessa terra, para que você seja um agente ativo de Deus, para que você seja um representante de Deus comigo. Como fazer isso? Usando essa ferramenta que é as redes sociais, para proclamar o reino de Deus nessa terra. E como é que você vai fazer isso comigo? Você vai clicar nesse sininho aí embaixo, se inscrevendo nesse canal, porque o propósito do nosso canal é levar a palavra de Deus ao maior número de pessoas possíveis. E você, junto comigo, vai se propor a ser um missionário de Deus. Clicando nesse sininho, você vai se inscrever nesse canal, posteriormente você vai compartilhar com outras pessoas as mensagens postas aqui, e tudo aquilo que for posto aqui, mensagem, louvores, o canal vai te avisar, todas as vezes que tiver mensagens novas aqui. E eu convido a você para ser um missionário de Deus comigo nessa terra, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. E o propósito desse canal, qual é? Como eu já disse, esse canal não foi feito para fazer proselitismo. Nós não estamos aqui para fazer prosélitos. O que é um proselitismo? É tentar convencer as pessoas para fazer algo que elas às vezes nem querem fazer, mas eu quero que elas façam, que elas me sigam, que elas façam aquilo que eu gosto de fazer, uma ideologia, ou seja, tentar convencer as pessoas sobre um caminho que elas estão trilhando, que o meu caminho é melhor do que o delas, tentar fazer a pessoa sair de uma religião para seguir a minha religião. Esse não é o propósito do nosso canal. O nosso canal, que é seu, o canal é nosso, você pode opinar, você pode dar sua opinião. O propósito do nosso canal é expandir o reino de Deus nessa terra, é falar do Evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, nós vamos fazer aqui aquilo que Jesus fez e ordenou para que fizesse, de levar o Evangelho às pessoas que precisam ouvir. Porque esse assunto diz respeito a todos nós, diz respeito a mim e a você, porque nós precisamos, é necessidade do homem ouvir do seu Criador. Porque só através da mensagem do Evangelho é que o homem se descobre quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai e qual é o seu propósito nessa terra. Às vezes muita gente está vivendo nessa terra, mas não tem um propósito. Eles não sabem por que estão aqui, não sabem por que Deus os colocou nessa terra. E nós temos que viver nessa terra ciente disso, de um propósito. Que Deus nos colocou aqui para representá-lo, para que nós venhamos glorificá-lo nessa terra. Então eu agradeço a Deus pela sua vida e mais uma vez eu peço que você seja um missionário comigo. Que o nosso intuito aqui não é a divulgação da minha imagem, nem a divulgação de um projeto, de um plano meu, e sim do Evangelho de Cristo Jesus, para que as pessoas venham ter consciência de um Deus que se compadeceu da humanidade, enviando o seu próprio Filho para morrer no lugar de cada um de nós. E essa mensagem diz respeito a você, como eu já disse. Então, eu convido a você, em nome de Jesus, se junte a nós e seja um missionário de Deus. Tá bom? Eu quero deixar uma breve reflexão nesta noite, e convido a você para abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo uma referência. Eu vou deixar a referência, está em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, e depois também nós vamos meditar em outros versículos que compõem isso. Quando eu digo compor, não é que a Bíblia está faltando alguma coisa, é para o nosso melhor entendimento, para que nós vamos entender melhor aquilo que o Senhor colocou no nosso coração esta noite. Amém? Em Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, e eu vou ler o texto para que a gente possa fazer uma breve aplicação desse texto.
Romanos 1, 16 e 17. Diz o texto: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. Porque nele quem? No Evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Quando Paulo diz como está escrito, ele está fazendo uma referência em Abacuque 2, verso 4, na parte B, que o justo viverá da fé. Que justo? Aquele que é justificado por o Evangelho de Cristo. Quando nós somos justificados, nós vivemos por fé e não mais por vista, naquilo que é visível, palpável, aquilo que o homem pode ter entendimento, fazer um estudo, saber de onde veio, quem criou e para que serve. Não. A partir do momento que nós somos transformados por esse Evangelho de Cristo, nós vivemos por fé. E o apóstolo Paulo disse no texto que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ele faz uma referência que é o Evangelho de Cristo, porque ele na época dele já tinha evangelhos falsos e ele sabia também que viria evangelhos falsos dizendo que era de Cristo. Mas o Evangelho de Cristo só existe um, e esse Evangelho é representado por as Escrituras, Bíblia Sagrada. Jesus, após ressuscitar dentre os mortos, no Evangelho de Marcos 16:15, ele aparece aos seus discípulos. E ali ele começa a dar ordenança aos discípulos nessa terra. E aí a primeira ordenança de Jesus, lembre-se que é uma ordenança. Jesus não me perguntou se eu poderia ir, porque ele disse que aquele que é escolhido por ele e retrocede e olha para trás, não é digno de ser o seu discípulo. Então ele deu ordenança. E ele diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Tem uma condição, quem crê e for batizado. Porque o batismo não é para salvação. O batismo é para os salvos. Primeiro eu creio, depois eu me batizo. O batismo é uma manifestação de fé pública. Agora eu creio, agora Deus me salvou e eu quero manifestar isso publicamente e compartilhar com outras pessoas aquilo que Jesus fez em meu favor. Então, e por que a mensagem do Evangelho? Por que Jesus mandou pregar o Evangelho? Ordenou que pregasse o Evangelho? O que significa o Evangelho? Evangelho vem dos originais gregos, que significa boa nova. Ou seja, é bom e novo. A boa notícia de Deus para a humanidade. Jesus ordenou que pregasse o Evangelho. Como eu disse, vou repetir, esse é o propósito desse canal. O intuito é esse, é pregar o Evangelho, divulgar o reino de Deus nessa terra e alcançar o máximo de pessoas que pudermos alcançar usando essa ferramenta das redes sociais. Então Jesus mandou pregar o Evangelho. Voltando ao texto que lemos, o texto que deu o pontapé inicial para essa breve reflexão, o apóstolo Paulo disse que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo. Ou seja, isso não causava uma vergonha para Paulo. O Evangelho era um prazer que Paulo tinha em anunciar o Evangelho. E por essa causa do Evangelho, ele deu a sua própria vida. Ele se doou em favor do Evangelho para que outras vidas viessem ser alcançadas por esta mensagem. Ou seja, é o que estamos fazendo aqui, né? Nós estamos investindo, doando o nosso tempo em favor de outras vidas que você, missionário, como eu, né? Essas vidas vão ser alcançadas através de nós, eu aqui gravando esse vídeo, você aí do outro lado compartilhando com outras pessoas, para que outras pessoas venham conhecer esse Cristo que nos ama, que um dia deixou a sua glória, se fez homem, se fez carne por amor de todos nós, dando a sua própria vida, fazendo um sacrifício vicário naquela cruz, que vicário quer dizer substituto. É isso aí, você entendeu. Ou seja, em nosso lugar ele fez tudo isso por amor a nós. Ele já fez o que tinha que fazer. A obra salvífica, ela já foi concluída naquela cruz. O que nós precisamos agora saber e entender é que Jesus já fez tudo. E somente a mensagem do Evangelho vai me tirar todas essas dúvidas. O Evangelho vai esclarecer, abrindo a minha mente, o meu entendimento, para que eu entenda que um dia alguém se compadeceu por mim e já fez tudo a meu favor. Mas eu preciso crer nisso.
Os textos que agora li, que agora mencionei até aqui, vou mencionar mais outros, existe uma condição. Em Marcos 16,15, Jesus decide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí vem a condição, quem crê e for batizado, será salvo. Amém? Ou seja, no texto que lemos, em Romanos 1, 16 e 17, o apóstolo Paulo diz que não se envergonharia do evangelho, que é o poder de Deus. Ou seja, o evangelho, a boa nova de Deus para com o homem, ele é o poder de Deus. Se ele é o poder de Deus, essa mensagem tem poder de transformar a mente do ser humano. O processo de metanoia. Todos nós herdamos o pecado original dos nossos pais, Adão e Eva. Então, nós somos filhos de Deus por criação, mas a natureza que nós herdamos de Adão, a natureza adâmica, nos afastou de Deus, porque o pecado nos afastou de Deus. Porém, veio Jesus Cristo e nos reconciliou com o Pai. Ou seja, a Bíblia diz que Deus demonstra o seu amor para com nós, em Romanos 5,8, envia seu Filho para morrer em nosso favor, sendo nós ainda pecadores. Sem que nós ainda conhecêssemos a Cristo, Deus já se compadeceu de mim e de você. Então você está sendo alcançado por essa mensagem salvadora, justificadora, edificadora, que é a mensagem do Evangelho. E que você venha compartilhar com outras pessoas para que outros conheçam também e venha compartilhar dessa mensagem para que assim possa herdar o reino de Deus e viver eternamente com Cristo. Ele disse que o Evangelho é o poder de Deus, transformador da vida daquele que crê. O Evangelho transforma o homem pecador em um homem de bem. A partir do momento que você conhece o Evangelho, você passa a agir como Cristo agiu. O Evangelho, ele não vai transformar, e ele não foi feito, ele não foi dado a nós por Jesus para transformar o exterior do homem, e sim o interior. O Evangelho transforma a nossa mente, o Evangelho transforma nossas atitudes. A partir do momento que eu tenho esse encontro com Cristo, através da mensagem do Evangelho, porque não existe outra forma de se conhecer o propósito de Deus para conosco fora do Evangelho. Somente a mensagem do Evangelho é possível dar. Então esse é o Evangelho de Cristo, o poder de Deus transformador da vida daquele que crê. Essa é a mensagem do Evangelho, a mensagem que justifica, purifica, edifica, livra do inferno e te leva ao céu. Sem a mensagem do Evangelho, o próprio Jesus afirmou isso. É impossível o homem se chegar a Deus, é impossível o homem conhecer os propósitos de Deus, e quando eu não conheço os propósitos de Deus para a minha vida, eu não vivo nessa vida, eu vegeto apenas. Então, que a mensagem do Evangelho, essa mensagem transformadora, ela vem estar em nosso coração, ela vem fazer parte de nós, ela vem habitar em nós para que pudermos viver melhor nessa terra. Eu vou citar mais uma referência e nós já vamos concluir a nossa breve reflexão desta noite. Amém? A outra referência que eu quero citar está na primeira epístola do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Presta atenção, o julgamento começa por a casa de Deus. E se primeiro começa por nós, Pedro dizendo, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Irmãos, se o julgamento começa por a casa de Deus, Pedro está afirmando, qual será o fim daqueles que são desobedientes à mensagem do Evangelho, à palavra de Deus? Presta atenção. Ou seja, se o julgamento começa por a casa de Deus, Deus vai julgar primeiro aqueles que são obedientes, temente a Ele, e que se renderam a essa mensagem. Imagine aqueles que não obedecem a essa mensagem. Imagine você. Não é que Deus é vingativo, mas Ele é justo. Ele é o justo juízo. Por isso que Ele me enviou aqui. Por isso que Ele te preparou aí do outro lado, para que você ouça e compartilhe com outras pessoas. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que proclamam o Evangelho. Ou seja, terá uma recompensa. Recompensa terrena? Não. Uma recompensa eterna. Um tempo que não tem mais cronologia. É o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que não se conta mais. Não tem minutos, não tem segundos, minutos, não tem hora, não tem dias, não tem semana, mês nem ano. É um tempo eterno, no qual Deus já preparou
para mim e para você, todos aqueles que são obedientes à mensagem do Evangelho de Cristo. Amém? Essa é a reflexão que eu queria deixar esta noite, né? E você pode estar curtindo aí o nosso canal, se inscrever, clicando no sininho aí, e aí você vai ser avisado automaticamente todas as vezes que for postado um vídeo aqui, uma mensagem, um louvor, você vai estar recebendo essa mensagem automaticamente. E aí você compartilhe com seus amigos, com a sua família, os seus entes queridos, o seu colega de trabalho, o amigo da escola, da faculdade. Leve o Evangelho até eles, ou seja, clicando nesse sininho, né? Dá o seu ok se você gostou, deixa o seu like, o seu comentário. Se você quiser ouvir um vídeo, se você quiser ouvir algo da Palavra de Deus que você ainda tem dúvida, como eu tenho, né? Deixa aí o seu comentário. Na medida do possível nós vamos te ajudar, nós vamos tentar de todas as formas sanar as tuas dúvidas, usando a mensagem do Evangelho. O nome do nosso canal é A Bíblia Diz. Como eu já me identifiquei, eu sou o William Moura e esse é o canal A Bíblia Diz. Ou seja, a Bíblia responderá para você aquilo que você quer saber a respeito de qualquer coisa, qualquer assunto. Nós não vamos evitar nenhum comentário e nenhum assunto do que você queira saber. Amém? A Bíblia tem a resposta para você. Tá bom? Fiquem na paz, que Deus os abençoe a todos ricamente e até a próxima, querendo Deus.